Oi, mames! A gente vai conversar agora com a Cris Riff, que é organizadora de eventos e uma super mãe. Mãe de 5! Mãe da Marina, mãe do Rodolfo, mãe do... Marina, Rodolfo, Lucas, Pedro e Júlia. Ela tem que pensar também! É uma turminha. E os gêmeos vieram, os trigêmeos vieram quando a mais velha da Cris estava com 15 anos. Então eles têm bastante diferença. Ela era mãe de adolescentes. E de repente começou tudo de novo e teve que reorganizar toda a vida dela. A gente vai agora saber um pouquinho mais dessa história. Cris, adorei que tu também conseguiu vir, adorei. porque a tua história, ela é super inspiradora. Conta pra gente como é que foi, tu com 2 adolescentes em casa, de repente grávida de trigêmeos. Conta essa história pra gente. Bom, começar do princípio, né? Sim. Eu tive os 2 e já estava separada dos pais deles, do pai deles há muito tempo já, uns 10 anos. E aí eu comecei a namorar de novo, a gente noivou e o meu noivo não tinha filhos, queria muito ter filhos, né? E aí então, inclusive ele achou que não pudesse ter filhos. Depois ele descobriu que através da inseminação poderia, da fertilização. E aí quando ele descobriu isso, ele queria ter logo, vamos logo, cara, porque eu quero ter 2. E eu dizia, ó, vamos devagar. Tava no ano do debut da minha filha, dos 15 anos, eu falei, deixa eu organizar essa etapa dela e depois a gente faz os bebês. E a única coisa que eu sempre disse pra ele assim, ó, eu te dou 2 filhos, mas tem que ser uma gravidez só, porque eu já tava fazendo 39 anos, eu não queria mais 2 gravidezes, não ia dar tempo, né? Sim. Então, quando a gente foi fazer fertilização, a gente já tava preparados e queria muito gêmeos. Então, pra mim não foi um susto tão grande, foi um susto, mas não tão... Veio um a mais, né? E veio aos poucos também, né? Porque eu engravidei de gêmeos. E aí, então, na primeira eco eram gêmeos, tudo lindo, gêmeos bivitelinos. E na segunda eco que a gente foi fazer, o médico olhou pra mim e falou assim, mas como assim? Quem te falou que são gêmeos? Eu falei, ai, por quê? Achei que eu tinha perdido um. E ele, não, são trigêmeos, um deles se multiplicou. Gente, Cris. eu fiquei uma semana em estado de choque. Não tava nem triste, nem feliz, eu não sabia o que eu tinha. Numa sensação que eu não sabia, eu não sei descrever. Tá? E aí o meu marido feliz, pulando de felicidade, e eu apavorada. Eu pensava, tipo, coisa, meu Deus do céu, será que eu vou ter capacidade de gerar 3 aqui dentro? Como é que vai ser? Eu não pensava muito quando nascesse, eu tinha medo da gravidez em si. O processo, né, de gestação. E aí depois de uma semana em estado de choque, ele foi muito otimista, minha mãe também foi muito otimista, os 2 me disseram sempre assim, pensa só em coisas boas, por que tu tem que focar, né, que vai dar problema. E eu resolvi que eu não ia mais me preocupar, então relaxei, bola pra frente, fiquei super feliz. Só que desde o início eu tive que fazer repouso, porque com 3 meses a minha pressão já subiu, aí eu fiquei de cama. Resumo, eu fiquei de cama toda a gestação. Tá? No último mês eu fiquei até internada no hospital por pedido meu, assim, porque a minha pressão subia quando eu levantava, então eu tinha que ficar muito de cama. Lá tu teria mais estrutura. Lá tinha toda a estrutura, a cama baixa, levanta, reclina, né? Meu médico foi meio receoso no início, mas depois ele entendeu que pra eu ficar mais calma também lá era importante. Eu tinha preocupação de estar sempre ouvindo o coração deles, assim. E nasceram prematuros, né, de 31 semanas. A gente teve que adaptar toda a casa de novo, porque eu morava num apartamento de 3 quartos. Por sorte, o vizinho resolveu vender o apartamento da frente. Daí, até hoje eu não sei se foi ele fugiu dos 5 filhos. Então, a gente comprou o apartamento da frente, com eles bebezinhos saindo do hospital, a gente estava fazendo obra. Tu emendou? Tudo, né? Tive que emendar os 2, Mas, assim, foi tudo no seu tempo, né? A gente não acelerou muito a obra porque não tinha como, eu estava cuidando deles. Claro. E aí foi isso, tivemos que nos readaptar. Uma casa que eu tinha uma pessoa, só uma empregada que me ajudava com os filhos e com o marido. Depois tive que começar a ter 2 babás de dia, uma babá de noite, mais 2 no fim de semana para me ajudar, fora a doméstica que fazia o serviço da casa, porque realmente assim, com 3, e eles todos mamavam no peito, então tinha que ter uma equipe para me ajudar, o horário que meu marido estava trabalhando, tinha que ter... Sim, virou uma empresa de RH, uma né? ou 2 ali comigo, para uma segurar para dar mamar, a outra trocar fralda, eu dava mamar pro outro, sabe? Meu Deus. Tabelinha para não deixar ninguém com fome, Sim, né? Sim, a gente sempre teve toda a planilha do horário, do xixi, cocô, porque como são 3, daqui a pouco um filho não acontece isso, né? 2 também não, porque tu lembra se foi o 1 ou 2 que fez xixi e cocô. Mas com 3, daqui a pouco tu pensa que não, tu te perde. Eu imagino. Tu não sabe mais pra quem é que tu deu o remédio, né? Então... Ai,
Cris! Tem que ser tudo anotado. Eu desenvolvi um lado assim super organizado mesmo. Organizado. Não, tu botou a tua organizadora de eventos ali. Né? Isso sim. E também assim, quando a gente decidiu engravidar e ter os nenês, eu já parei de trabalhar, então eu já me organizei para isso, sabe? Eu parei de trabalhar naquele final de ano e aí em março a gente fez a fertilização. Porque eventos tu tem que programar a tua parada, né? Porque tu tem casamento para daqui a um ano, então tu tem que planejar isso. E foi isso, daí fiquei esse tempo agora, não estava mais trabalhando com os eventos e agora que eu retornei. Estou com 3 anos. E me diz uma coisa, como é que foi pros manos mais velhos, a chegada dos tri? Tu sabe que meus filhos eram bem resolvidos, assim, até porque pela parte do pai eles já tinham um aninho. Mas foi engraçado porque eu filmei quando eu contei pra cada um deles, né? A reação. A reação eu filmei escondida, eu botei no carro a filmadora, o celular, e quando eles entraram no carro, um entrou, eu contei, e depois eu contei outro horário pro outro. E a menina, a de 15, me xingou. Mãe, você foi irresponsável! Como que tu vai fazer agora? Tu vai ter uma coisa, tu vai ter um troço nesse parto, 3 dentro de ti, mãe. Ela ficou muito nervosa, muito nervosa. E hoje ela é apaixonada pelos manos, né? Eu imagino. E curte aqueles manos, ela tá viajando e... Te ajudou? Ajudam. Eu nunca coloquei eles assim, sabe, Alessandra? Eu sempre foi uma coisa que no início da gravidez, eu peguei essa dica de algum psicólogo, não me lembro quem, e até hoje eu trabalho assim. Eu não boto pra eles responsabilidades com os irmãos, tá? Até porque eles já estavam numa outra fase, eles têm as atividades deles. Eu nunca quis que eles pensassem que os irmãos vieram pra pesar a vida deles. Então eu sempre deixei eles terem a tarefa de irmãos. Eles brincam quando eles querem, eles ajudavam quando eles estavam a fim de ajudar. Algo bem natural. Eu nunca botei a responsabilidade, hoje tu vai me ajudar aqui, tu não vai, sabe? Eu te confesso que assim, acho que 2 vezes eu chamei a responsabilidade da minha mais velha, uma vez do menino, disse, Marina, hoje eu preciso que tu vá buscar na escola. E aí ela foi, sabe? Mas assim, nunca usei essa... Até porque a gente tinha as babás, eu nunca pude contar muito assim com a ajuda espontânea das pessoas, da família, porque todo mundo já tem a sua rotina, né? E ajudar trigêmeos não é... Uma avó que vai ali pegar um bebezinho e fica com ele à tarde cuidando, né? Claro. A avó não tem condições de pegar os 13 e ficar cuidando, né? Então a gente sempre teve que ter a babá pra fazer esse apoio, né? E Cris, e o casamento, como é que fica com toda essa turma? Como é que fica o casal, assim? Tu notou muita... Tu sabe que uma coisa Porque tu já teve a experiência de ter tido os mais velhos, né? Daí num outro momento, num outro casamento, de vir 3, assim, de uma vez só. Na verdade, assim, foi uma coisa que a gente queria muito. O meu marido não tinha filhos e ele queria muito ser pai. Então, ele é muito paizão, mas eu acho que eu ainda tenho mais paciência, não sei se porque eu já tinha experiência, né? Claro. Eu ainda tenho mais paciência do que ele. Mas se completa super bem, assim. E vocês conseguem sair, fazer alguma coisa, Tudo. passear? Por quê? Como a gente não tem a opção de não ter uma funcionária para nos ajudar, porque tem que ter sempre alguém, né? Tem que ter. Então a gente acaba que a gente tem uma vida normal, assim, a gente só não sai mais porque a gente é bem caseiro mesmo. Mas nunca nos privamos de coisas, a não ser o nosso final de semana de dia, que é bem voltado totalmente para as crianças, né? Sim. Mas eu acho que isso aí todo pai nessa idade, mãe nessa idade, acaba fazendo assim. Né? Quando eles vão crescendo, eles vão ficando mais independentes, a gente consegue também se libertar um pouquinho enquanto casal, porque a gente fica também muito ali. E sabe que uma coisa que, por um lado, foi bom, como eles ficaram na UTI 20 dias, eu à noite não amamentei. Então, quando eles vieram da UTI, eu já tinha uma babá noturna, uma enfermeira, que dava mamar. Eu dava mamar pra eles até às 11 da noite. Depois eu entregava pra ela e eu ia dormir. Então eu dormia até outro dia, 8 da manhã. Então, Tava assim, bem. Até hoje é assim. Eu acostumei que à noite eu vou dormir e a enfermeira que cuidava deles, né? Sim. Claro, não sei quando tá doente, que daí é a mãe que tem que levantar. Claro. Não, mas isso te ajuda, te dá forças pro no outro dia, tu tem o dia inteiro ali de multitarefas, né? É muito, eles solicitam muito da gente, né? Sim, eu imagino, personalidades diferentes, E acredito, essa idade né? agora, então, mais ainda, porque 3, né? Tô com 3 anos e meio, fazem 4 em novembro. E personalidades completamente diferentes. Tu cria os 3 iguais, da mesma forma, da mesma maneira, e são todos diferentes. Eles têm mesmo DNA, os gêmeos univitelinos, e a personalidade totalmente diferente. Isso é incrível, Que assim. loucura. E daí tu observar. E me diz uma coisa, assim, pra gente encerrar, que eu acho super importante.
na hora de, como tu disse, a gente cria igual, mas eles têm personalidades diferentes. Mas complicado isso, por ter personalidades diferentes, tu aplicar o mesmo método, né? A gente não aplica, né, o mesmo método. Com cada um tu tem um jeitinho Tu vai... hoje de trabalhar, Entendi. de tratar, né? Tem um que tá da pá virada e tá sempre indo de castigo. E... Com o outro tu já lida de uma outra Mas maneira. uma coisa que é interessante em Gêmeos também, que uma psiquiatra me comentou, que eles têm ações reativas, eu acho que assim que chama, né? Quando um é mais arteiro, o outro faz questão de ser super comportado para eles não serem iguais. Só que essa personalidade deles muda. Daqui a pouco o que tá sempre arteiro começa a se comportar, ou vice-versa, e o outro inverte, entendeu? Então eu passei por isso vários anos, assim. Os meninos que são... Univitelinos. Se tu me perguntar qual que é mais sapeca, depende do ano, depende da fase. Da fase. Um momento é um momento é outro, né? Sim. Ela sempre foi a mais fácil, meninas, né? Sempre foi a mais fácil. Sim, é. Ai, Cris, mas é uma história linda, né, amiga? Gente, é uma história enorme. Eu já conhecia a Cris antes, né? Então, assim, quando eu vi que ela teve os trigêmeos, eu falei, nossa, que loucura, A gente né? renova, né? Parece que... Não, muda tudo, viver né? a maternidade de novo com 40 anos foi muito gostoso, assim, muito madura. É muito legal. Ai, num novo momento, um outro casamento, outro momento de vida, tudo diferente, né, verdade, Cris? É verdade. Coisa linda. Então tá, manda um beijo pra aquela querida, turma enorme. prazer enorme ter te conhecido, Obrigada adorei. por tu ter vindo Sucesso. aqui dividir a tua história com as Obrigada. mamães. Deve ter muitas mães de múltiplos nos assistindo também. Fiquem calmas, o mundo não acaba. E assim, ó, admiro vocês, meu respeito, tá? Porque eu parei em um só. Quem sabe, né? Ai, não. Não, eu vou, um cachorrinho. Eu também tenho, um Border Collie. Ah, tá. Então ela é mãe de 6, gente. Não, Dei informação errada. Beijo, até a próxima.